Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido irmão, querida irmã, mais um dia maravilhoso na presença de Deus. Mais um dia de livramento, mais um dia de bênção, por todas as provas que passamos. Todos nós passamos por prova, todos nós passamos por adversidade. Mas o mais importante é que nós entregarmos a nossa vida a Cristo. Deixarmos Deus trabalhar na vida de cada pessoa, da forma que Deus quer, da forma que Deus deseja. Você poder glorificar o nome do Senhor por isso? Hoje é a verdadeira conversão. Como podemos mudar a nossa trajetória de vida, a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho. Nós precisamos aprender a verdadeira conversão em Cristo Jesus. Trabalhar para Cristo, viver a obra de Deus, no momento, a cada lugar que você for, a cada negócio que você for fazer, você pôr Jesus Cristo na frente. Aí você vai aprender a ter a verdadeira conversão. Está lá na palavra de Deus em João 3, versículo 3. João, capítulo 3, versículo 3. A verdadeira conversão em Cristo. Você poder glorificar o nome do Senhor, através desse hino, desses louvores, nós vamos aprender a se converter verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira conversão. João, capítulo 3, versículo 3. É a famosa, maravilhosa palavra, Jesus instruindo Nicodemos acerca do novo nascimento. A sua verdadeira conversão é você nascer de novo. Você podia receber essa palavra em nome de Jesus? João, capítulo 3, versículo 3 diz assim: Jesus respondeu e disse. Jesus respondeu e disse: na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Querido irmão, querida irmã, a única razão de nós vivermos, o único sentido da vida é nós alcançarmos a nossa salvação. É nós nascermos de novo. É a verdadeira conversão. Tem muitas pessoas que estão na igreja, vão à casa de Deus, até carregam a Bíblia, mas não são completamente convertidos. Hoje, Deus vai nos falar fortemente, em João capítulo 3, a verdadeira conversão. Vamos orar? Pai Santo, poderoso, Criador do céu e da terra, Cristo, estamos aqui mais um dia maravilhoso, esse início de semana, para aprendermos mais da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, santifique e purifique esse irmão que vai escutar a palavra de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco essa noite maravilhosa, por todos os livramentos que tomamos, uma verdadeira, nós precisamos aprender a verdadeira conversão em Cristo Jesus, para poder alcançar a nossa salvação. Essa oração que eu faço, crendo na vitória, em nome de Jesus. Você poderia dizer amém? Aleluias. A verdadeira conversão é uma mudança radical de mente, de coração e de direção. Tudo que você raciocinava e pensava, você não vai mais pensar e nem raciocinar mais o que o passado passou. O coração seu vai ser rasgado. E você vai tomar outra direção na vida. Muitas das vezes a gente acha que a gente está na direção certa, no caminho certo. Deus pergunta para você, esse caminho é certo? O que você está fazendo é certo? Você vai ter a mente de Cristo, o coração do Senhor e a direção. Os passos são guiados por Cristo. O resultado em arrependimento dos pecados. Hoje, para você ter a verdadeira conversão, você tem que se arrepender do seu pecado. Fé
única fé em Jesus Cristo. Ele é autor e consumidor da nossa vida. Como Jesus é o nosso princípio, meio e fim das nossas vidas, nós devemos obediência contínua. Quando aceitamos Cristo e nos arrependemos do nosso pecado, não voltamos mais atrás. Não olhamos para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Olhamos só para o céu, para Cristo, o nosso Senhor Jesus. Não é um evento único essa conversão, mas um processo total de transformação pelo Espírito Santo que nos leva a uma nova vida, um novo rumo, uma nova conversa, um novo olhar, um novo sorriso. Todas as lágrimas vão ser esgotadas, mesmo vivendo no meio da adversidade. Aleluia. É a renúncia ao nosso próprio eu, nosso ego. E a total, irmão, submissão a Cristo. Nos rendemos à autoridade de Cristo. Não dos homens, não das pessoas importantes, não das autoridades. Respeitamos a autoridade, mas nos rendemos às ordens da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo. Significa, literalmente, voltar atrás. Ou inverter totalmente a nossa rota. Abandonar completamente o pecado. Se você não abandonar o pecado, não tem como você ser verdadeiramente convertido. Verdadeiramente convertido tem que abandonar o pecado. Para o quê? Para você ser digno a seguir Cristo. Porque é uma honra nós largarmos o mundo e seguirmos a Cristo. Você poderia receber essa palavra em nome de Jesus? Envolve em arrependimento e fé. Crendo que a morte e a ressurreição de Cristo nos alcançou. E reconhecer o estado do nosso pecado. E o pecado, ele sendo inimigo de Deus, sentido tristeza segundo Deus. Por isso que vai ver a verdadeira conversão em nossas vidas. Aí você vai sentir as mudanças das nossas atitudes, porque nós estamos completamente guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você poderia receber essa palavra em nome de Jesus, a verdadeira conversão. Aleluia. A conversão resulta em frutos do Espírito, frutos de santidade. O amor de Deus, em primeiro lugar, e o amor ao próximo, transformando valores e atitudes. O que nós fazíamos antes, hoje nós não fazemos mais, porque nós somos convertidos em Cristo. Essa conversão chegou a nós. Nós só damos valores às coisas de Deus e tomamos atitude só a fazer o bem, a buscar a verdade. Jesus ensinou que seguir a Ele significa totalmente nos renunciar. Se você não se renunciar, irmão, não tem como você seguir Jesus. Tomando o quê? A própria cruz diariamente. Diariamente você tem que tomar, colocando acima de qualquer desejo seu, carnal e pessoal da sua família. Cristo tem que vir em primeiro lugar. Sexta-feira nós tivemos um culto maravilhoso, onde glorificamos o nome do Senhor. No sábado nós tivemos um evangelismo fantástico, onde glorificamos e bendizemos o nome do Senhor. No domingo de manhã, um estudo com a escola bíblica dominical maravilhosa na casa de Deus. E domingo à noite, um culto maravilhoso do Senhor. E hoje, Deus dá esta palavra para mim e para você, a verdadeira conversão. Como Paulo lá em Atos dos Apóstolos capítulo 9, que teve seus conceitos totalmente desconstruídos. Paulo, um homem culto, doutor da lei, cheio de razão, ao deparar com Jesus, tudo o conceito que ele teve foi destruído. Cornélio, um homem piedoso, que presenciava a salvação de Cristo. A verdadeira conversão.
Você poderia receber essa palavra em nome de Jesus. A verdadeira conversão, meu irmão, é uma obra da graça de Deus sobre a vida do Senhor. Quando você se converte completamente à obra de Deus, a Cristo, a graça de Deus, ela está sobre você, aonde você for, te protegendo, te guardando, te abençoando, abençoando as pessoas que estão perto de você, as pessoas que te buscam, as pessoas que te procuram, porque a graça de Deus está sobre você. Ela é manifestada pela perseverança até o fim, até Jesus voltar. A verdadeira conversão que nós lemos em João capítulo 3, que Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Essa é a verdadeira nova conversão. Do versículo 1 até o versículo 15, nós podemos notar uma verdadeira conversão de Nicodemos. A palavra de Deus diz assim: havia entre os fariseus, versículo 1, um homem chamado Nicodemos. Sabe o que ele era, irmão? Príncipe dos judeus. Nicodemos, ele tinha autoridade. No versículo 2, este foi ter a noite. Nicodemos foi ter a noite com Jesus. Ele queria conhecer a Cristo. Ele não poderia conhecer ele de dia. Teve que conhecer Cristo à noite. Por causa do cargo que ele tinha. E disse: Rabi, bem sabendo que és mestre vindo de Deus. Né? Havia rumores no ouvido de Nicodemos. Um doutor da lei, um estudioso, um príncipe dos judeus. Ele tinha um cargo, ele tinha uma autoridade, ele tinha um nome, mas ele ficou sabendo que ele era mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém faz esse sinal que tu fazes se Deus não for com você. Então Nicodemos viu algo diferente em Cristo, que ele nunca tinha visto na vida dele. No versículo 3, que nós lemos, que é o versículo principal, Jesus responde essa dúvida de Nicodemos. Jesus responde e disse: na verdade, ele exclama 2 vezes, te digo que aquele que não nascer de novo, aquele que esquecer tudo da vida, pode ser até um príncipe do judeu, pode ser até um doutor da lei, pode ser até um estudioso, pode ser até um pastor, pode ser até um presbítero, um diácono da igreja. Mas se ele não nascer de novo, quer dizer, a verdadeira conversão, não poderá ver o reino de Deus. Porque quando a gente verdadeiramente se converte, irmão, nós abdicamos do pecado, fugimos do pecado. Não aceitamos o pecado em nossas vidas. No versículo 4, disse Nicodemos, responde Jesus: como pode nascer sendo velho? Ele não entendeu. Um homem estudioso, um homem sábio, não entendeu nascer de novo. A nova conversão que ele precisaria ter. Jesus respondeu, no versículo 5, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Por quê? Porque o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é do Espírito. Então quer dizer, meu irmão, se você não ler essa palavra, não entender essa palavra, não buscar o Senhor em oração, é impossível você ter gozo e sentir a verdadeira conversão na sua vida. Versículo 7. Não te maravilhes de ter dito isso, Jesus falou com ele. Necessário vos é nascer de novo. É necessário, irmão. Jesus não abre a mão hoje para mim e para você. Verdadeiramente, a verdadeira conversão é você nascer de novo em Cristo Jesus. É você esquecer tudo. Se você está pecando, meu irmão, se você está cometendo algum erro, algum deslize na obra de Deus, algo errado, turbulência,
malconversação, disse-me disse, é porque você ainda não nasceu de novo. É porque você ainda não está verdadeiramente convertido. Se você volta a ter os desejos do passado, é que você não está verdadeiramente convertido. Jesus ainda explica no versículo 8, o vento sopra onde quer. O vento vai para qualquer lado e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem. E não sabe de onde vem esse vento. Nem para onde ele vai, as coisas vão. A gente não sabe desse mundo. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É um novo nascimento. Nicodemos, no versículo 9, responde e disse, como pode ser isso? Perguntou. Jesus respondeu Nicodemos, tu és mestre de Israel e não sabe disso. Então não é por muita sabedoria, irmão, que a pessoa recebe os dons do Espírito. Não é por muita sabedoria. Não é por boas obras, sendo necessário a gente fazer a obra de Deus. Mas é pela verdadeira conversão que nós vamos receber os dons do Espírito Santo. A sinceridade, a se humilhar ao Senhor, se arrepender, de rasgar o coração do Senhor. Versículo 11, Jesus diz, na verdade digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Muitas das vezes, irmão, nós não aceitamos essa mudança. Esse batismo do Espírito Santo, nós não aceitamos, porque nós temos que ter uma mudança radical de vida. É algo que você nunca experimentou, talvez nunca experimentou na sua vida. Você não pode ter inimigo, você não pode bater de frente com ninguém. Você tem que ser uma pessoa perdoadora, uma pessoa que tem que aprender a perdoar o seu próximo, ajudar o seu próximo, mesmo em momentos de adversidade, mesmo se esse próximo não mereça, mesmo se esse próximo não goste de você, porque a nossa batalha não é com as pessoas, mas sim com as potestades e os principados desse mundo. São espirituais, são demônios que estão atacando as pessoas e atacando os obreiros da casa de Deus. Versículo 12. Se vos falei essas coisas da terra, falou com Nicodemos, e não creres, que gerava dúvida no coração de Nicodemos. Como crereis se vos falasse das coisas celestiais? Então aí gera a fé, firmamento daquilo que não se vê e não se toca. Nós temos que crer nessa palavra. Nós temos que crer em João capítulo 3. Acerca do novo nascimento de Cristo. O novo nascimento de uma pessoa. A verdadeira conversão. No versículo 13, olha, ninguém subiu no céu. Assim diz o Senhor. Ele afirmou, senão o que desceu. Quer dizer, Jesus já falou com ele que ele já estava lá com Deus. Jesus estava com Deus e voltou aqui para a terra. O Filho do Homem que está no céu. Jesus declarou a Nicodemos que ele é o Filho de Deus. Jesus é o Verbo de Deus. Versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus foi levantado no Calvário, na cruz do Calvário, para toda a humanidade ser perdoada de todos os seus pecados. Para você ter acesso à verdadeira conversão. Para você hoje levantar sua mão e aceitar Jesus como seu único Salvador. Para finalizar, o versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Você crê em Cristo? Hoje Jesus te pergunta, você crê realmente em Cristo? Então você vai viver. Você vai experimentar o melhor desta terra. Jesus não está perguntando o seu estado pecaminoso, o que você está passando, o que você está vivendo. Talvez você está com uma enfermidade. Talvez você está com a briga com a esposa, com
o marido com a esposa com o marido, os filhos. Talvez você está com um vício do cigarro, drogas, bebidas. Talvez você está no mundo da prostituição. Mas se você crer nesta palavra, se você crer, você não vai morrer, você vai viver. Para você ter a vida eterna. Viver com Cristo, na grande cidade celestial. A verdadeira conversão. Havia um homem chamado Nicodemos. Ele era o quê? Um fariseu, membro do Sinédrio. Um profundo conhecedor da Escritura. Nem sempre, nem da maioria das vezes, quem fica lendo muito a Bíblia conhece o poder do Espírito Santo. É necessário você ler a palavra, mas é necessário você entender a palavra. Nicodemos lia a palavra de Deus, mas não entendia. Ele era um líder respeitado, assim diz a palavra, respeitado de Israel. Aparentemente Nicodemos tinha tudo, não faltava nada. Tinha dinheiro, tinha riqueza, tinha poder, tinha amigos, tinha puxa-saco. Hoje nós vemos isso nesse mundo. As pessoas com amizade, com interesse. Se você tem algo a dar para a pessoa, ela fica do seu lado, ela te dá tapinha nas suas costas. Não é verdade? O mundo é assim, meu irmão. O mundo é assim. Guardava todos os mandamentos da Torá, Nicodemos guardava. Nicodemos pagava os seus dízimos em dia, não faltava. Ele era dizimista fiel, cumpria todos os rituais da palavra de Deus. Olha para você ver. Nicodemos era um exemplo dentro da igreja. Um exemplo em moralidade e religião. Ele era um destaque na igreja. Mas, no entanto, havia um problema com Nicodemos. Havia um problema. Nicodemos não conseguia ser feliz. Quantos dentro da igreja estão assim? Quantos homens de Deus, mulheres de Deus, bênçãos, mulheres usadas, mas não são felizes. Não alcançam felicidade na obra de Deus. Existe um vazio na alma da pessoa. Uma sensação que algo está errado. Assim aconteceu com Nicodemos. Nicodemos sentiu que algo estava errado na vida dele. Tudo que ele fazia estava faltando alguma coisa. Aceitar Jesus verdadeiramente. Talvez é isso que está faltando na sua vida, meu irmão. Talvez é isso. É a verdadeira conversão. Ele tinha convicção doutrinária, mas não tinha conversão. Acontece conosco, com muitos de nós dentro da igreja. Protegido pela sombra da noite. Ele foi lá ver Jesus. Ele não tinha coragem de encarar Cristo no dia, pela autoridade que ele era. Mas foi pela sombra da noite que ele foi ter Jesus. Não que ele queria ser visto. Mas, afinal, líderes não podem ajudar. Líderes não têm forças para ajudar alguém, para ajudar o seu próximo. Eles querem ser ajudados. Eles gostam de ser bajulados. Assim é a realidade da vida. Afinal, líder não pede ajuda. Mas naquele encontro, naquela noite, Jesus foi direto ao ponto. Onde nós lemos João 3, versículo 3. Na verdade, olha o que Jesus diz. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus foi direto ao ponto para Nicodemos. Ele não rodeou Nicodemos. É a verdadeira conversão. Hoje vamos aprender que a verdadeira conversão não pode confundir a convicção de uma pessoa. Aquilo que vai para a cabeça da pessoa.
A pessoa fica com convicção achando que está certo. E não está certo. A pessoa está agindo errado com o Senhor. Com a conversão, aquilo transforma no coração e na vida. Tudo que você for fazer para a obra de Deus tem que entrar dentro do seu coração e você levar para a sua vida. Você tem que viver aquilo. Muitos estão como os Nicodemos na casa de Deus, vivendo como Nicodemos, cheio de teologia. Não que seja errado, mas só a teologia, só a palavra, ela te mata, só a letra ela vai te matar. São ativos na igreja, mas vazios por dentro. Não oram, não buscam a face do Senhor, não ajudam o seu próximo. São secos, não têm a Shekinah do Senhor, o Espírito Santo de Deus, porque nunca pararam para experimentar o novo nascimento, a nova conversão, a verdadeira conversão. Em João 3, encontramos um retrato de um homem totalmente religioso, mas não convertido. Cuidado, meu irmão. Você ser religioso demais, achar que você está certo e não ser convertido no Evangelho de Cristo. Nicodemos reconhece Jesus como um mestre divino, assim diz a palavra. Ele chamou Jesus como um mestre vindo de Deus. Mas Jesus sabe que ele precisa de mais do que informação. Ele precisa de transformação. Quando Jesus fala nascer de novo com Nicodemos, Nicodemos entende literalmente, mas Cristo está falando de uma transformação radical, operada pelo Espírito Santo de Deus. Você poderia receber essa palavra em nome de Jesus Cristo? Você poderia receber essa palavra? Quando Jesus fala nascer de novo, Nicodemos entenda literalmente, mas Cristo fala em uma transformação operada pelo Espírito Santo de Deus. Assim aconteceu com Adão e Eva, lá no Éden. Tinha uma natureza perfeita e se deleitavam em obedecer a Deus. Com a queda, adquiriram uma natureza pecaminosa. Essa natureza que nós temos hoje. Incapaz de agradar a Deus por si próprio. Precisamos ter um encontro com Jesus. Como Saulo teve e virou Paulo. Quando Pedro negou Cristo 3 vezes e foi comissionado à igreja de Jesus Cristo, a arrebanhar as ovelhas de Cristo. Por isso que é necessário o novo nascimento. A verdadeira conversão não é uma reforma de comportamento, você melhorar o seu comportamento, a sua pessoa, mas sim é uma nova criação, uma nova vida. Receba essa palavra essa noite em nome de Jesus. A verdadeira conversão. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria orar pela sua família, pela sua casa. Eu queria orar pela sua saúde, pelo seu trabalho. Pai Santo, Poderoso, eu coloco o irmão em tuas mãos, a irmã, o filho, a família, a casa. Tudo que o irmão está necessitando, que a graça e o poder de Deus possa estar sobre a vida do irmão. Que algo que o irmão está ainda no coração, corrompido, algum desejo que ele quer arrancar da vida dele, que agora ele aceite Jesus como seu Salvador, que ele possa ter a verdadeira conversão em Cristo, que ele possa nascer do Espírito Santo de Deus agora, em nome de Jesus. Receba agora a nova conversão na sua vida, como Nicodemos recebeu, como eu estou recebendo agora. Receba agora em nome de Jesus. Amém, amém, amém.